Olá, alunos do curso de Direito da Faculdade Cândido Rondon e da Faculdade Desembargador Sávio Brandão. Tá? Um grande abraço para todos que nos acompanham. Vamos para mais um módulo do nosso curso de Direito do Consumidor. Tá? Hoje estaremos analisando o artigo 43, especificamente um pouco sobre o banco de dados. Né? Falamos já sobre cobrança de dívidas na última aula. Terminamos todas as práticas abusivas, né? Vimos as práticas abusivas, analisamos detalhadamente. Importante, sempre gosto de... Eu tenho recebido muitas ligações no privado e está disponível, pessoal, o meu telefone, tá? No privado, para qualquer aluno que queira tirar dúvidas, aluno que esteja estagiando, que queira fazer uma... Professor, eu fiz essa petição aqui, dá uma olhadinha para mim se está certo. Estou disponível, galera. Nosso intuito é isso, é contribuir para que vocês tenham um conhecimento satisfatório da legislação de defesa do consumidor e com a experiência que a gente tem, relativamente modesta nesse sentido, mas que pode auxiliá-lo, tá? Então, estou disponível. Eu tenho observado, galera, alguns alunos que me mandam petições que eles fizeram e muitas vezes os juízes estão indeferindo, estão sentenciando negativo, tá? A demanda do consumidor. Mas eu chamo a atenção, o aluno tem que analisar, tem que saber utilizar o CDC, aquilo que eu falo, você tem que saber utilizar o CDC. O juiz, ele vai analisar a petição, ele vai analisar aquilo que você colocou nos autos, tá? Então, o CDC, ele é subjetivo, então se você saber utilizar ele ao seu lado, como nós falamos, direito de informação, contratos bancários, vou chamar atenção especificamente para contratos bancários, tá? Onde muitos juízes estão indeferindo várias várias petições iniciais, onde o advogado ele tenta o cancelamento do contrato, tenta a revisão contratual, porque não está sendo bem utilizado o CDC. O CDC é subjetivo. Primeira coisa, a ausência de informações. Você tem que comprovar, você tem que pedir para a parte apresentar a gravação dos acordos que são feitos via telefone. É gravado, nós sabemos, pessoal. Está lá no artigo 6º, inciso 8º, da inversão do ônus da prova. Você pede isso na sua petição inicial. Você pede para a parte apresentar o documento comprobatório. Tá? E utilizar esse aspecto principiológico do CDC a favor do consumidor. Tudo bem? Então, direito de informação, como nós falamos, está lá no artigo 6º, inciso 3º, artigo 31, práticas abusivas, que, como nós colocamos também, é um rol exemplificativo, pessoal. Exemplificativo. A grande parte do judiciário, ela, e corretamente, né? Vamos analisar não que o juiz tem que estar estrito aos fatos mesmo. Então, é você, aluno, que tem que moldar a sua petição, né? Que tem que moldar a sua demanda, sabendo utilizar o CDC. As nossas aulas, a gente tem destacado muito isso. Aluno, o CDC é principiológico. Você tem que amarrar detalhadamente aquilo que você quer, utilizando todos os artigos que o CDC coloca. Tá? Você tem a possibilidade de inversão do ônus da prova. Utilize as armas que o CDC te dá. Tá? Você tem o direito de informação que está aqui consagrado, mas você tem que comprovar que a informação não foi suficientemente necessária. Então, quando você fez um contrato bancário via telefone, que é a grande maioria do que os bancos estão fazendo agora, a forma como você tem que comprovar que o consumidor não foi informado é com solicitando a gravação. A gravação é obrigatória que o fornecedor apresente. Tá? Ah, professor, mas eu solicitei o contrato. O contrato vai vir. O contrato, primeiro que você não teve acesso ao contrato de imediato. O contrato dificilmente vai vir com alguma falha. Dificilmente. Por quê? Porque a negociação foi feita pelo telefone, onde o vendedor ele teve alguns dos artifícios, subterfúgios que a gente coloca aqui da má-fé para induzir o consumidor a assinar o contrato. Tá? O juiz vai analisar o quê? O contrato. O juiz vai pegar um contrato e vai dizer, não tem nada de errado nesse contrato, e vai indeferir sua petição. Então, nós sabemos que a relação contratual, eu já falei isso e gosto de falar nas aulas, que a relação contratual ela começa antes da assinatura do contrato.
é a oferta, pessoal. Olha lá que nós estamos no artigo 30, que não falando que a oferta vincula, aquilo que o vendedor fez pelo telefone, aquilo é oferta, que ele já está fazendo parte da relação contratual. Então, solicita sempre, quando você for fazer uma litigância aí de reanálise contratual, principalmente feita via telefone, solicita a, a gravação dessa ligação. E nos contratos presenciais que você vai finalizar, verificar do banco, sempre também solicita uma cópia do seu contrato. Faça valer esse seu direito e assinando imediatamente, caso identifique alguma cláusula abusiva, peça o cancelamento daquela cláusula. Tá? Então, é importante saber utilizar o CDC. O CDC é uma arma muito boa, né? Mas tem que se saber utilizar. Por quê? Porque do outro lado, pessoal, bancos, financeiras também têm advogados capacitados. Opa, tem muitos advogados capacitados para poder rebater as argumentações. E como nós falamos, o juiz, dificilmente você vai ver um juiz que vai além daquilo que está nos autos, que vai investigar de fato o que aconteceu. Não, ele vai estar distrito aos autos, principalmente em juizado especial, não é? Onde tem uma demanda imensa. Então, vamos lá, vamos fazer bem feitinho aí as petições. Então, mais uma vez, me coloco à disposição aí dos alunos, né, que tenham dúvida, podem entrar em contato comigo no meu privado. Aqueles que já estão estagiando, é sempre uma satisfação atender aos nossos alunos, tudo bem? Fica a dica. Continuando aqui, então, vamos falar hoje sobre banco de dados. Nós falamos sobre cobrança de dívidas, falamos que o consumidor não pode ser exposto ao ridículo, né? Não pode ser exposto ao constrangimento. Não, mais uma vez colocando, não estou defendendo inadimplência de ninguém. O consumidor, ele assumiu um débito, ele tem que pagar aquele débito, isso é fato. Isso é fato, isso é segurança jurídica. Mas os mecanismos de cobrança têm que ser os previstos na legislação. Pressão psicológica em cima do consumidor faz com que o consumidor fique mais endividado ainda, porque ele vai recorrendo a agiota, ele vai recorrendo a outros mecanismos, vai refinanciando o contrato. Então, não. Tudo bem? Então, fica a dica aí também. Isso aqui, como nós falamos, pessoal, nós estamos dando uma legislação que, do ponto de vista jurídico, perfeito, mas é uma legislação cidadã. Aqui tem mecanismos de proteção à dignidade do consumidor. A proteção contra a cobrança abusiva é uma delas, tá bom? Então, vamos lá. Banco de dados. O consumidor, sem prejuízo disposto do artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros de dados de consumo arquivados sobre ele, bem como suas respectivas fontes. Beleza. Vamos lá. Pessoal, o que é um banco de dados, então? O banco de dados, pessoal, é um instrumento utilizado pelos fornecedores para ter acesso a dados dos consumidores. Geralmente, para dados restritivos. Tá? Restritivos de quê? Restritivos de acesso ao crédito. É um mecanismo de se defender da inadimplência. Ótimo, não tem nada de errado. Não tem nada de errado. É um mecanismo até objetivo, tá? De restrição ao acesso do crédito. Ora, o consumidor está negativado, está inadimplente, tá? Ele vai estar constando ali naquele banco de dados. E olha só, pessoal, é até interessante, né? Eu me recordo que há uns 10 anos atrás, eu já trabalho no Procon há 17 anos, mas foi em 2009, exatamente, uns 10, 11 anos atrás, nós enfrentamos um problema que eu identifiquei naquela época, que era um problema que ia virar uma bola de neve, como realmente virou, que foi a questão dos cartões. Né? Olha só, como que a gente tem que estar atento à movimentação do mercado. Pessoal, final da década de 2000 até 2010, virou uma febre. Todo supermercado, toda loja tinha um cartão seu, um cartão de crédito da loja. Um cartão de supermercado Extra, um cartão de supermercado na época modelo, um cartão de supermercado Compra, um cartão da loja Marisa, um cartão da Riachuelo, um cartão do Estúdio Z. Todos tinham um cartão. E cada cartão desse, ele dava descontos na forma de pagamento. Tá?
Então levava o quê? Ao consumidor ter vários cartões. Acesso ao crédito desmedido. Pessoal, mas isso não é bom? Claro que não. Claro que não. Claro que não. O mecanismo de induzir o consumidor. O mecanismo de induzir o consumidor e levar o consumidor. Primeiro, a política de acesso ao crédito dessa forma, além de irresponsável, né? Irresponsável, que não se preocupou com o futuro do consumidor, deixou o consumidor nas mãos do sistema financeiro, porque todas essas lojas, eu até brinco com os alunos que eu falo saudade da época da caderneta, saudade da época que você assinava na ficha, que você não estava na mão do sistema financeiro, né? Você ia lá, você assinava na ficha, na loja, comprava no crediário, o famoso crediário, lembra do famoso crediário? E que você não estava na mão das financeiras. Todas dessas lojas que eu falei com vocês têm uma financeira por trás. Então, eles empurram esses cartões nos consumidores, empurram esses cartões. O consumidor tem 10 cartões, sério mesmo, tem consumidor que tem 10 cartões de crédito, que ganha um salário mínimo. Absurdo, absurdo como foi feito essa política de concessão do crédito, que culminou no que nós temos hoje, né? Que culminou no que nós temos hoje, que é uma imensa maioria da população endividada e nas mãos do sistema financeiro. Por quê? Porque ele vai renovando, renegociando dívida e não sai daquela situação de dependência, tá? Então, a concessão do crédito, para a concessão do crédito, a análise da inserção nos bancos de dados, ela é válida, tá? Então, os bancos de dados, os mais comuns que nós temos hoje. Quais são, professor? SPC, que é administrado pelas CDLs, né? As câmaras de dirigentes lojistas, eles gerenciam, administram o SPC. A Serasa, que é gerida, né, pelo sistema financeiro, também controlada ali pela Febraban, né, que banco de dados de consumidores que estejam inadimplentes com o sistema financeiro, e hoje mais ainda com a questão do cadastro positivo, né? Além disso, ainda tem mais a questão do cadastro positivo também. E tem um novo banco de dados, novo assim, né? Relativamente novo em relação aos outros, que é administrado pela Boa Vista, né? Que é o SCPC. Muitas vezes o aluno fala, professor, isso aqui é fraude, estou recebendo isso aqui. Fala, não, o SCPC é administrado pelas associações comerciais. Então, tem vários empresários que são filiados à associação comercial e não à CDL, e administrado por esse banco de dados. Tá? Todos eles contêm informações dos consumidores previstos na legislação. Tudo bem? Então, só que vamos ver como que deve ser a inserção de dados dos consumidores desses bancos de dados. E que os consumidores têm todo o direito de ter informações sobre os dados que estão ali. Eu vou chamar atenção para alguns pontos daqui a pouco. Os cadastros de dados de consumidores devem ser objetivos, claros e verdadeiros, em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referente a período superior a 5 anos. Então, nenhuma inserção de dado do consumidor ele pode ficar por mais de 5 anos. É aquilo que a gente fala, caduca em 5 anos. Tá? Aquela informação de restrição da conta. Tá? Então, negativou. A loja encaminhou para negativação em setembro de 2015, em outubro de 2020, o banco de dados é obrigado a retirar essas informações. A abertura de cadastro, ficha e dados pessoais de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. Peraí, como assim, professor? Ora, na grande maioria das vezes, né, na imensa, 99,9% das vezes, não é o consumidor que pede para inserir, fala, olha, eu estou inadimplente, insere meu nome aí no banco de dados. Geralmente é a empresa que encaminha, né? Então, quando a empresa encaminha, comunica uma situação de inadimplência, que vai configurar a necessidade da inserção do nome daquele consumidor, ele deve ser informado, tá? Por escrito. Pessoal, mas como que se dá? É informado mesmo, pessoal. É uma comunicação. Hoje, a comunicação pela carta que chega nos correios. Tá? O banco, a loja tem que comprovar. Como que foi feito o procedimento? Ora, a loja ela encaminha para o SPC, que é que faz a gestão desse banco de dados, no caso da CDL, e o SPC vai comunicar para você. Fala, senhor consumidor,
Recebemos o pedido de inserção da negativação referente à dívida tal, da loja tal, de seu nome. O senhor, no prazo de 10 dias, estaremos encaminhando a negativação. Tem que ser informado. A ausência dessa informação fere aqui, ó, fere o disposto no parágrafo 2º do artigo 43. Professor, pode gerar uma indenização por dano moral? Pode. Pode. Você não teve a informação a respeito previamente da inserção dos seus dados no banco de dados, tá? Então, ficar atento a isso, galera. Ficar atento. O consumidor... Professor, Oi, pode falar. como é que funciona essa inserção lá do SPC? Porque igual já aconteceu o caso de tá lá de 2007 e tá até hoje lá. Entende? Daí eles ficam falando bem assim, fazer acordo. Não, ele consta como inserido, negativado? É. Não, opa, então você pode comunicar. Primeira coisa, né, que a gente fala, comunicar ao banco de dados, à loja, para retirar imediatamente. Esse é o primeiro ponto, tá? Considerando que a dívida, considerando disposto no artigo 43, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, comunico que o nome consta inserido ainda no cadastro de proteção ao crédito. Solicito dessa forma a exclusão. Ponto. Você manda o e-mail para a loja solicitando, ou uma notificação, pode ir lá presencialmente, entrega a notificação, pedindo para que seja imediatamente retirado. Tá? Se não tirar, Stephanie, imediatamente, você pode e deve judicializar, tá? Inclusive com pedido de danos morais, caso isso representou um dano moral para você, tá? Tudo bem? E outra coisa também. Pode E falar. quando o Estado coloca seu nome lá negativado no SPC por causa de 1 centavo? Seria a mesma coisa? Como que seria? Também a mesma... Porque eu acho que o Estado não tem que negativar o nome, não é na dívida ativa que eles mandam? Essa é uma discussão, eu também comungo dessa forma, mas é uma discussão que ainda vai dar muito pano para manga quando chegar aos tribunais superiores. Não é relação de consumo. A relação do Estado com o contribuinte não é relação de consumo. Não há que se falar em inserir no banco de dados SPC e Serasa não pagamento do IPTU. Não há que se inserir. É absurdo. Existem os mecanismos, que é a inscrição na dívida ativa, certidão de dívida ativa, protesto, tudo isso pode. Tá? Mas SPC e Serasa não, no meu ponto de vista, né, não tem nenhum fundamento legal. O que muitos prefeitos estão fazendo é tentar ganhar no grito, que a inadimplência do IPTU é altíssima, isso a gente sabe, né? Então, em determinadas regiões ele passa de 60%. O cidadão só vai pagar o IPTU quando ele vai vender a casa, quando ele precisa fazer uma situação desse jeito, mas não é assim que se resolve, né? Não é assim que se resolve. Então, eu não concordo em meu humilde ponto de vista, né? Estou até produzindo um material a respeito disso, um artigo a respeito disso, sobre a não possibilidade de inscrição em banco de dados SPC e Serasa de dívidas oriundas de relações tributárias. Absurdo, tá? Um absurdo. Bem, não concordo com isso e aconselho quem tiver inscrito por dívidas de caráter tributário no SPC e Serasa questionar judicialmente. É um mecanismo que a gente tem, tá? Beleza? Ótimo. Qualquer dúvida, mais uma vez, cumprimentar todos os colegas que nos assistem online, né? Vocês são muito importantes para que a gente possa gradativamente estar melhorando, tá? Nossas aulas estão disponíveis no canal do professor Rogério Chapadense, tá? Lá nas nossas aulas você vai pelo tópico, por exemplo, hoje está lá banco de dados. Hoje nós estamos com banco de dados. Se você quiser ver a aula sobre práticas abusivas, está lá a aula sobre práticas abusivas, tudo bem? Mas vocês que estão acompanhando online, vocês são importantíssimos, tá? Olha aqui, a colega Stephanie,
que fez Stephanie, desculpe, né? Elas já tinham falado de puxar a orelha, que é Stephanie, lembrando da Stephanie de Mônaco. Então, olha só, aqui, Stephanie, o consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir, olha aqui, ó, a imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias, comunicar a alteração aos eventuais destinatários, tá vendo? Então, se você encontra qualquer inexatidão sobre inserção no banco de dados, você tem que comunicar à loja, né? E ela tem que tirar imediatamente a inscrição indevida, tudo bem? Então, comunica sempre ao fornecedor, falando, olha, tem essa informação, tá? Claro, aquilo, por que o professor falou essa questão do dano moral? Pessoal, a questão do dano moral, não vamos também banalizar, não. Tem que ter tido dano. Por exemplo, você está indo fazer um financiamento habitacional. Sua casa, uma proposta boa, beleza. Você chega lá no banco, o banco fala, tem uma dívida sua no SPC. Você fala, não, mas não tem dívida nenhuma no SPC. Oi, infelizmente, agora seu contrato vai voltar lá, volta daqui 6 meses, que é uma política do banco, tal. E aí? Aí sim, você teve um dano, comprovadamente. Esse dano pode ser patrimonial ou extrapatrimonial, que a gente chama de dano moral, tá? Então, nesses casos, o consumidor pode e deve tá judicializando, pedindo uma reparação. Acredito que é dessa forma, pessoal. A gente só vai melhorar o mercado de consumo a partir do momento que a gente exigir, tá? Senão fica muito fácil. O consumidor, o fornecedor acaba lucrando. Para analisar, é uma coisa que sempre me deixou indignado, pessoal, indignado, é a má fé dessas lojas que têm esses cartões de fidelidade. Você pega aí, lojas do varejo, né? Você faz o cartão de uma loja do varejo aí para comprar sua roupa. Você compra R$100 em roupa. A hora que você vai no mês que vem pagar a fatura, tem lá 25 centavos de taxa de tal coisa, tem mais R$4 de seguro, tem mais... Olha a má fé. Isso é um absurdo, pessoal. E quantas pessoas reclamam disso? Quantas pessoas que já foram vítimas e que reclamam, que vão lá pedir a devolução daqueles 25 centavos, daqueles R$4? Imagina agora a quantidade. Né? Vamos dar nome. Vamos colocar aqui. Lojas Avenida. Né? Que tem o cartão dela também lá. Que insere vários serviços, muitas vezes, sem a solicitação do consumidor. Quantos consumidores que vão lá reclamar? E quando vão reclamar, ficam 2 horas no telefone para desestimular. Pessoal, isso é absurdo, da má fé. A gente tem que acabar com essa questão da má fé. E a gente só acaba isso quando você começa a judicializar, cobrar judicialmente esses valores e denunciar, e essas empresas serem multadas. Somente assim, infelizmente, tá? Consumada a prescrição relativa da cobrança de débitos, o consumidor não serão fornecidas pelos... Olha aí, ó, isso aqui é importante, tá? Aí, seu Benedito, que já trabalhou em banco, ele vai poder contribuir com a gente. Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas pelos respectivos sistemas de proteção ao crédito quaisquer informações que possam impedir ou dificultar o novo acesso ao crédito. Pessoal, olha lá, prescreveu, tá aí, ó, prescreveu, passou 5 anos, pronto. Quantos de nós que tivemos já a concessão de um desconto, você estava com dívida, teve a concessão de um desconto, não vou nem falar da prescrição, não, eu vou falar de uma negociação. E você pagou, o banco te ofereceu, você devia 10, o banco te ofereceu 3, você pagou, morreu. E aí depois você vai lá tentar o financiamento, falar, olha, tem uma restrição. Mas que restrição? Você lembra daquele financiamento que você fez com o banco? Filho, eu paguei, fizemos um acordo. Mas isso aqui, você fez um acordo, ela tirou do SPC, mas seu nome está aqui ainda, ó, nesse banco de dados. Para que banco de dados? Isso aqui é uma política interna, pessoal, não existe isso.
Opa, foi um contrato, o banco concedeu o desconto. Você aceitou, é uma relação contratual, acabou. Acabou. Não tem que ter nenhum histórico negativo a respeito de sua inscrição. Tá? Aquele negócio de política interna da loja, aquele negócio de o banco ter um cadastro só deles, não existe cadastro só deles, não existe. Os bancos de dados estão aqui, ó, estão aqui. Os bancos de dados todos têm que ser públicos. Tá? Acontecer isso com você, peça, exija o documento que comprove essa restrição. Anote o nome do operador que te atendeu, anote de forma educada, né, pessoal? Eu sou contra esses programas de televisão aí, onde o apresentador vai lá com a câmera e fica constrangendo o gerente, constrangendo o atendente, constrangendo... O cara é empregado, coitado. Está ali cumprindo ordens. Então, age de forma educada, né, para exigir seus direitos. Contundente, mas educada. Por favor, o senhor poderia me fornecer seus nomes? Até explica isso aí. O problema não é com você, o problema é com a loja. Né? Até porque vocês dois estão na mesma situação. Exija a documentação, a matrícula e questione, denuncie essa prática. Se não denunciar, não vai ter mecanismos de combater essa prática abusiva. Tudo bem? Vamos lá. Então, não pode. Sim, fica à vontade. É o seguinte, pelo menos na instituição que eu trabalhei, essa análise de crédito, ela é automatizada. Então, qualquer evento que aconteça com o cliente, ele é atribuído uma pontuação, né? Se o cheque voltou, se pagou em dia, se pagou atraso de 5 dias, 15 dias, se teve desconto, se não teve. Então, tudo isso pontua no score do cliente. Então, muitas vezes esse score dá zerando qualquer limite novo ou limites parciais menores, pequenos, né? Isso na forma automatizada, quando você vai na agência, por exemplo. Agora, existem clientes maiores, com movimentação maiores, que tem vamos dizer assim, uma análise individualizada. Então, esse desconto concedido, né, ele é apurado pela departamento de crédito, vamos dizer assim, e pode ser desconsiderado. Mas isso fica lá para você conhecer o cliente. Já teve desconto uma vez, não teve outra. Então, esse cliente tem alguma dificuldade de pagar, né? Então, nós vamos ter que trabalhar com mais cautela com ele ou não trabalhar. É isso que acontece nas grandes instituições, pelo menos, né? Por causa dessa automatização. E se não fosse assim também, não teria como atender várias pessoas, né? Agora, lá também ficava como para você conhecer o cliente, não como restringir totalmente. Inclusive, teve uma época, uns 5 anos atrás, o banco perdoou tudo quanto era desconto, tirou tudo do cadastro, né? Descontos até tal valor, dívidas em prejuízo até tal valor, tirou tudo, zerou tudo. O cliente começou como se fosse novo, né? Então, uma forma de você selecionar aqueles que são menos arriscados, né? Entendi. Por isso que eu não acho que é uma forma assim, totalmente discriminatória, é uma forma de você conhecer. A mesma coisa que você tiver no comércio, no supermercado, né, você tem que conhecer o cliente. Né? Não, aqui, senhor Benésio, e a dica fica para todos, aquilo que eu acabei de falar no começo da aula. Eu até concordo com análise de crédito, onde você vai analisar o rendimento do consumidor, beleza? Você vai analisar a capacidade de pagamento dele, se já tem outros empréstimos que possam comprometer a sua capacidade de pagamento. É até uma forma eu acredito que objetivamente, de você mensurar o crédito. Porque você não pode, não estou discriminando, pessoal, mas seria irracional você conceder um cartão de crédito de 10 mil para um consumidor que tem uma renda de 1.000. Você vai estar estimulando aquele consumidor a gastar. É um consumidor que vai ficar, principalmente no modelo econômico que nós temos, que tem o apelo ao crédito, vai ficar endividado, é fato. Mas o problema, senhor Benésio e colegas que nos assistem, tanto pelo online quanto pelo YouTube, o grande problema é que existe restrição em algumas situações. O consumidor que teve o nome inscrito
e que já está prescrito, que já caducou o nome, o banco não volta a conceder crédito para ele em hipótese alguma. E não só o banco onde ele teve aquela dívida prescrita. São todos os bancos. Porque existe, infelizmente, um cadastro clandestino de instituições financeiras. Por que eu falo cadastro clandestino? Porque o cadastro permitido está aqui. Nós estamos analisando ele agora. Tá? O banco de dados legal, que é aquilo que é permitido pela lei, nós estamos analisando ele agora. Está previsto no CDC. Mas as instituições financeiras, elas mantêm um cadastro clandestino para limitar, restringir o acesso ao crédito a alguns consumidores. Tá? Então, é nessa situação que a gente aponta essa crítica, tá, ao gerenciamento dos bancos de dados clandestinos. Bem, mas ótimo, parabéns aí pela sua participação sempre precisa e que contribui muito para o esclarecimento de fatos aqui na nossa aula de Direito do Consumidor. Todas as informações que tratam o caput desse artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor. Então, o consumidor solicitou, tá? É obrigado que o fornecedor informe, tá? E os órgãos também que fazem a gestão desse banco de dados informem de forma ampla ao consumidor sobre quaisquer informações que constem lá no banco de dados. Bem, ótimo. Nosso objetivo de 117 artigos de analisar o CDC, já estamos indo para 44, hein? Estamos evoluindo. Já estamos chegando quase a metade da nossa caminhada aí. E ótimo. Os órgãos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos ou serviços, devendo divulgá-lo pública e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor. É facultado o acesso às informações lá constantes para orientação e consulta. Exatamente, pessoal. Se você entrar no site do PROCON, tem lá cadastro de reclamação fundamentadas. Você saber, é o banco de dados também. Você quer contratar com a empresa, principalmente para as compras pela internet, consulta lá, vê como que está a situação dessa empresa. É o Mercado Livre, é o Netshows, o Claro. Consulta, você vai saber. É um indicador, tá? Está disponível no site do PROCON, é divulgado geralmente todo dia 15 de março, que comemora-se ali o Dia do Consumidor. Então, é divulgado esse banco de dados. Tudo bem, galera? Ótimo. Pessoal, visto isso, né? Falamos sobre banco de dados, falamos sobre a importância da proteção à abusividade nesses bancos de dados, né? Por parte dos fornecedores. Vamos falar agora aqui um pouquinho, um ponto. Lembra que eu falei para vocês, pessoal? Eu, humildemente, né, analiso o CDC com alguns pilares. Todos os 117 artigos são importantes. Todos os 117 artigos são importantes. Só que eu, humildemente, analiso com alguns pilares. O que são pilares? É aquilo que dá sustentação ao todo. Tá? Primeiros pilares: direitos básicos. Primeiro pilar, direitos básicos do consumidor. Nós analisamos lá no artigo 6º. Foi. Segundo pilar, responsabilidade do fornecedor. Analisamos lá no artigo 12, artigo 18, artigo 14. Terceiro pilar, práticas abusivas, que nós analisamos no artigo 39. Né? Analisamos as práticas abusivas. Quarto pilar, cláusulas abusivas que não podem constar no contrato. Quinto pilar, sanções administrativas, penalidades, as quais administrativas e também penais, né? As quais o fornecedor está suscetível. E sexto pilar, a defesa do consumidor em juízo.
tá? A defesa do consumidor em juízo. Então, são pilares. Nós vamos entrar agora no outro pilar que diz respeito à proteção contratual, tá? A proteção contratual. Vamos lá. Muito importante, tá? O contrato, pessoal. Ora, e aqui é interessante, né, galera? Interessante. Chama a atenção do aluno aqui. Para entender, pessoal, o direito, você precisa entender a natureza da norma. Quando você entende o porquê da norma, você consegue absorver melhor o conteúdo. Eu mesmo, vou dar um exemplo, fazer uma análise para vocês aí, uma analogia. Eu vim aprender física, mais ou menos, e química, quando eu entendi o porquê do movimento dos corpos, o que é um processo químico. Quando o professor, né, mostrou para mim de forma simples, né, que é o que era, quando ele especificava, quando ele pulava no tablado ali de aula, mostrava a questão do impacto, explicava a questão do atrito, aí veio abrir minha cabeça. Química, mesma coisa, os processos químicos, a junção de elementos, tá? Então, a gente precisa entender de forma simples a natureza da norma, tá? Aqui, nós estamos estudando, pessoal, regras, leis que regulamentam o nosso mundo jurídico aqui no Brasil, não é? Beleza. Então, a gente tem que entender a natureza da lei. Tá? A natureza da lei. Ora, essa legislação existe para quê? Essa legislação existe aqui, em tese, para regular as relações de consumo, que são mais de 95% das nossas relações privadas são relações de consumo, protegendo aquela parte que o Estado considerou como vulnerável, que é o consumidor. Então, é para isso que existe esse conjunto de normas, que é de 1990. Que já pega uma mudança de concepção dos magistrados, dos doutrinadores, dos operadores do direito. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que entender, galera, que o Código de Defesa do Consumidor, ele é de 1990, numa época onde preocupávamos-se com os direitos de terceira geração, as questões mais envolvidas na coletividade. Estávamos numa outra vibe, diferente daquela vibe lá de 1916, do Código Civil. 1916, meu amigo, contrato é contrato. Assinou, assinou. Não tem que se discutir. Tá? Senhor Ebenezer, só para aproveitar para ilustrar aqui nosso exemplo. O senhor começou a trabalhar no banco em que ano? 81. 81 em bancos? Aham. Isso. Como que era? Tinha discussão a respeito de contrato? Tinha o consumidor, tinha questionamento? Ele podia questionar, discutir o contrato como discute hoje? Naquela época? Olha, eu nunca peguei nenhuma situação, não. É exatamente isso. Reclamações, era muito difícil ter uma reclamação de cliente. Na verdade, tudo que a gente fazia era praticamente 95% era aceito, sem questionamento. Né? Exatamente. De contrato, de que foi bem atendido, mal atendido, nada. Simplesmente engolia, vamos dizer assim. É porque a gente estava à luz, senhor Benésio, da interpretação do código segundo os ditames lá de 1916. Entendeu? Inadimplentes dos contratos, ou seja lá, né? O contrato tem que ser cumprido. Né? Uma coisa que eu acho que contribuía muito na época para não ter esse monte de reclamação é que a demanda aos bancos era menor, era muito menos gente procurando o banco. Como começou a popularização dos bancos, todo mundo tem que ter conta, começaram os problemas. Nem tudo que se fazia dentro do banco acabava sendo bem feito. Então, atendia um, não atendia 10. Então, começaram as reclamações, os problemas. Né? Então, isso que foi dificultando. Isso é uma junção. E aí que eu vi que isso realmente surgiu a necessidade do CDC. Isso. Né? Porque não tinha como se atender todo mundo bem, igual. Né? Foi uma junção de fatores. Foi junção. E aí, mais uma vez, contribuição do seu Benésio aqui, sempre muito produtiva.
Por que eu falo? Pessoal, primeiro, nós tínhamos um sistema jurídico conservador, baseado no cumprimento dos contratos, né? Não tinha que discutir cláusula abusiva em contrato. Assinou, meu amigo, você tem que cumprir. Era isso que rezava a nossa legislação civilista. Tá? Pessoal, a sociedade mudou ao decorrer do século XX. Mudou. A sociedade mudou ao decorrer do século XX. Novas formas de pensar o mundo jurídico vieram à tona, que culminaram em mudanças, tais qual o Código de Defesa do Consumidor, onde o legislador, vamos pegar aí, participar da elaboração, o ministro Herman Benjamin, Cláudia Lima Marques, Kazuo Watanabe, Ada Pellegrini Benove, essa galera que tinha uma visão mais progressista do direito, eles falam, não, peraí, não existe nada disso que você assinou, tem que cumprir, não. Peraí, você tem uma cláusula abusiva aí. Eles identificaram algumas situações que poderiam gerar nulidade do contrato, mesmo depois de assinado. Estão entendendo? Que beleza? Aí, mudamos a percepção do direito, mudamos. Até porque, como eu sempre falo para vocês, o Código de Defesa do Consumidor é um microsistema do Código Civil. É um microsistema do Código Civil, relacionamentos particulares, só que tem uma parte aqui que é vulnerável. Então, a interpretação, entendam isso, aluno, entendam, para vocês compreenderem, a interpretação da legislação, ela sofreu alterações, que culminou posteriormente, lá em 2002, com o novo Código Civil, uma nova forma de função social da propriedade, boa-fé, não existia boa-fé, pessoal, tá? E aí, paralelo a isso, eu vou chamar a atenção para o sistema bancário, pessoal, que é onde a gente mais tem problemas. Um ponto que o senhor Benésio colocou aqui, por isso que eu falo da importância da participação online, Stephanie, Benésio, o seu Lucas, que estamos assistindo aqui, foi olha só, a bancarização, tá? Também. O que foi a bancarização? Pessoal, antigamente era coisa mais difícil. Antigamente não é muito tempo, não. Estou falando aqui na década de 90 do século passado. Né? 80 e 90. 80, o cara que tinha um cheque era o cara. O cara que tinha um cheque, ele utilizava, botava aqui no bolso para poder se aparecer, que era difícil. Década de 90 também estava, mas na década de 2000, início da década de 2000, meu amigo, houve uma popularização do banco, do sistema bancário. Eu me meti na faculdade em 2000, né? Primeira coisa que eu recebi, quando eu entrei na faculdade, tinha um pessoal do antigo Banco Real, abrindo conta. Recebi lá um cartãozão de crédito, eu lembro até na época, duzentão. Para mim que não tinha uma ana no bolso. Hoje não tem também, mas na época também não tinha. Né? Recebi um cartãozão de crédito de R$200 e um talão de cheque. Hoje eu vejo que foi uma irresponsabilidade. Né? Naquela época, o banco está fazendo isso, que acabava deixando o jovem estudante ali vulnerável, né, a essas práticas do mercado. Mas isso tudo contribuiu para a grande contenda de sistemas, de questões referentes ao sistema bancário. Mas também em decorrência de uma nova legislação, que foi o Código de Defesa do Consumidor. Opa, a partir daí o cidadão começou a questionar, ainda tímido, que acabamos de completar 30 anos, ainda está tímido, né? Esse modelo aí de reclamação, né? Mas já é um norte, tá? Então hoje, pessoal, existe essa proteção contratual ao consumidor, tá? Claro, peraí. Pessoal, o contrato é o coração do direito civil. Não estou falando aqui para sair descumprindo contratos, não, de forma nenhuma, não seria irresponsável a esse ponto. Estou falando aqui que os contratos têm que ser gerenciados, né, direcionados, coordenados, elaborados à luz, né, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Tá? Então, é isso que a gente fala. Será o objetivo da nossa próxima aula. A gente vai estar analisando a questão da proteção contratual. A nossa aula, obrigado a todos que participaram hoje. Nós discutimos sobre banco de dados. Essa aula já vai estar disponível no canal YouTube do professor Rogério Chapadense. Agradecer a participação de todos, tá? E esperarmos até a nossa próxima aula. Um grande abraço
Fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.